Tá? Então, assim, as perguntas, Tati, que foram surgindo, tenta não ver aí. Eu vou te passando, para não perder o raciocínio, para não. E aí eu vou te passando as perguntas, tá certo? Tá bom. Todas foram fantásticas, não perco nenhuma. Hum. Hoje a gente vai inverter. Hoje a live vai ser comigo, que a gente vai falar sobre carreira. Mas antes eu queria falar do porquê, né? Do porquê que a gente está aqui, porquê que a gente está junto nesse projeto. Projeto nosso, meu e da Ju. É um projeto que a gente conversou bastante, né, Ju, para trazer para cá para Isso. vocês, porque o autoconhecimento, o conhecimento amplo que a gente tem para que a gente funcione na nossa carreira de uma maneira mais ampla, né, mudou muito a minha vida, mudou muito o meu trabalho, meu estilo de trabalho, e a gente quis trazer isso para vocês, né? E aí existe uma frase que eu adoro, que é assim: seja dona da sua história, né? Inclusive eu tenho tatuado aqui. Dona da história. E é isso, a vencedora chegou, ó, Tabata. Tabata, acabei de enviar, viu, seu questionário falando nisso. E vamos voltar aqui para o dono da minha história. O dono da minha história é para que você seja realmente protagonista da sua história. E aí, tanto na sua vida pessoal, na sua vida familiar, quanto na sua carreira, né? Essa é a intenção. Então, por isso que a gente quis fazer esse projeto junto, por isso que a Ju está aqui hoje junto, porque a gente vai falar de carreira, mas não tem como a gente falar de carreira sem a gente destacar a nossa vida pessoal, o nosso autoconhecimento, porque nós somos uma pessoa só, né? Nós somos uma pessoa só que está aí, e se não estiver bem na vida pessoal, não vai estar bem no seu trabalho. Da mesma forma, se você não estiver bem no trabalho, você também vai estar bem na vida pessoal. Por isso que a gente está junto, porque a gente quer que vocês sejam donos das histórias. Eu vou dizer donos, porque eu sei que tem homens aqui. Que vocês sejam donos das histórias de vocês, né? Que vocês assumam o leme, peguem o leme desse barco mesmo e vão para cima, para que assim a gente consiga ser mais, né? Ser tudo que a gente nasceu para ser tudo que a gente pode ser, né, Ju? Esse é o motivo da gente estar junto, tá? Então vamos lá. Deixa eu começar falando aqui sobre carreira. Tem algum ponto, Ju, para falar? Alguma coisa? Não, pode dar continuidade. As pessoas já estão começando a gostar. Dona da minha história, é isso, Ana Cecília. É assim, a gente tem que parar para pensar na vida da gente hoje. Quem é que está conduzindo a nossa vida? E aí a resposta é simples, é quando a gente chega no final do dia e diz assim: poxa, não fiz nada. Eu tô cansada e não deu tempo fazer o que eu queria. Então, quando você para pensar, os outros, as situações estão comandando a sua vida, estão comandando a sua história. E o leme do seu barco está sendo segurado por todos, menos por você. E daí vem falar em carreira. Mas onde você quer chegar na sua carreira se nem o leme do seu barco você tem na mão? Então, por isso, gente, eu faço processo já há algum tempo, há alguns anos, de autoconhecimento mesmo. Através do perfil comportamental, através de outra metodologia também. Mas as pessoas, quando chegam em carreira, elas é nítido, é notório que a ascensão vem, o sucesso vem na carreira quando as pessoas se conhecem já. E não parte do ponto carreira, né? Então é só essa colocação que eu quero falar. E pode continuar, Tati. Tem muita gente nova aqui, tá? Quero só aproveitar e validar todas as pessoas que estão com a gente desde o início. Eu tenho recebido muito direct, muito WhatsApp, né? Que entra direto na bio e já vem para o meu WhatsApp. Pessoas querendo saber, pessoas preocupadas com o seu desenvolvimento. Não é nem preocupada, é interessadas no seu autodesenvolvimento, né? Então, assim, isso é muito bom. Um pouco que a gente possa estar passando, o que a gente passou, né? Que a gente fez a metodologia e hoje a gente conquistou já muita coisa, ainda tem muito o que conquistar. Então, assim, é bom de ouvir, de ver, pessoas pedindo os livros para começar as leituras. Então, assim, é muito bom mesmo. Legal. Legal. A gente fica muito feliz de saber que a gente, de alguma forma, está impactando na vida das pessoas, né? Porque quando você se conhece, eu recebi uma das perguntas lá da caixinha que eu coloquei hoje de manhã, falava de clareza, né? Como ter clareza. Qual é o seu maior obstáculo na vida
profissional. E a pessoa colocou que era clareza. E a clareza é muito disso, do autoconhecimento, né? Se você não sabe, se você não conhece, se você não sabe para onde você se você não sabe o que te realiza, se você não sabe o que você faz de bom, como você impacta as pessoas, você realmente não vai ter clareza para onde você vai. E a clareza é o principal, é o ponto de partida. Por isso que a gente começou com autoconhecimento, por isso que a gente começou com perfil comportamental. Porque para que você trace um plano de carreira para a sua vida, você tem que ter clareza do que você quer. E aí, o plano de carreira parte do que todo mundo sabe, né? É uma coisa super simples. Parte do ponto em que você está para o ponto onde você quer chegar. Se você não tem clareza do ponto onde você quer chegar, você não vai ter clareza de todo esse percurso, né? Então, o que a gente vai falar aqui é o percurso. São dicas de como você pode otimizar esse percurso para você chegar o mais rápido ou não o mais rápido, porque às vezes não depende só da gente, né? Às vezes depende da estrutura da empresa, às vezes depende de fatores que estão alheios à nossa vontade, mas com que você chegue de uma maneira mais sustentável, sabendo que esse é o caminho, né? Tinha também uma outra pergunta que falava de pensamento a longo prazo. Não consigo ter pensamento a longo prazo. Por quê? Porque a gente não consegue se visualizar. Porque a gente nem sabe o que a gente quer. Então, se você não consegue se visualizar fazendo aquilo, você realmente não vai ter um pensamento a longo prazo. Você não vai conseguir ter o pensamento a longo prazo. E o pensamento a longo prazo é feito de pequenos pensamentos, de pequenas vitórias que você vai dia após dia até você chegar no objetivo que você quer, tá? Então vamos começar por isso daí, vamos começar sobre esse meio do caminho. E aí, primeiro olhando para o ponto onde você está hoje, né? A gente, para que eu saiba para onde eu vou, eu tenho que primeiro olhar para o ponto em que eu estou hoje. E aí, quando eu olho para o ponto em que eu estou hoje, eu tenho que analisar. O estilo de vida que eu tenho hoje é bacana? Estou feliz com ele? É isso que eu gosto? É isso que eu quero? Ok. Eu tenho que analisar as competências que eu tenho hoje. Eu tenho que analisar os pontos fortes que eu tenho. Gente, autoconhecimento é conhecer pontos fortes e pontos a desenvolver. E aí em tudo, não é só na carreira, né, Ju? Quando a gente fala também na vida pessoal, a gente tem pontos fortes. Quando eu faço processos seletivos, por incrível que quando eu pergunto sobre pontos a desenvolver, as pessoas vêm com a lista assim, ó, na ponta da língua para falar. Mas quando eu pergunto de pontos fortes, a pessoa tem dificuldade. Vem sempre as mesmas coisas. Sabe aquelas mesmas coisas? Ah, ponto forte, tá organizada. Ah, ponto forte, eu sou. Porque as pessoas não sabem. E uma maneira simples de você saber é, primeiro, o que você faz que é muito simples para você, é muito óbvio para você e para os outros é difícil. Às vezes tem coisas que você diz assim, mas isso é óbvio para você. Porque é o seu ponto forte, é a sua zona que você domina, né? Não é óbvio para o outro. O que é que as pessoas me procuram? Por que as pessoas ligam para mim? Por que o meu telefone toca? Eu estou na minha empresa, por que as pessoas ligam muito para mim? Ah, eu ligo muito para a Tati porque eu quero saber tal coisa. Então, aquilo ali provavelmente é o seu ponto forte. Aquilo ali provavelmente é onde você se destaca na empresa. E os pontos a desenvolver são aquelas dificuldades maiores que você tem. Já é o contrário, é que você procura outras pessoas para te ajudar. Só que, o que é que acontece quando a gente faz? Existe a análise SWOT, né, que todo mundo que trabalha hoje em companhias, que faz feedback, que faz processo de coach, faz. O que é que a análise SWOT te traz? Te traz seus pontos fortes e pontos a desenvolver. E o que é que as pessoas, os gestores, né, as pessoas normalmente se preocupam com os pontos a desenvolver. Ah, não, isso aqui é seu ponto forte, ok, já tá bom. Vamos trabalhar agora isso daqui porque você precisa desenvolver. E aí, quando isso acontece, a gente cria pessoas medianas. Pessoas que estão na linha média dentro das empresas. Isso que é difícil alguém se destacar hoje. Por isso que quando você olha para uma empresa, você vê pessoas todas no mesmo nível. Por quê? Porque as pessoas estão se nivelando. Eu tenho um ponto forte, mas eu não trabalho meu ponto forte. É meu, acabou. E aí eu vou focar no ponto a desenvolver. Se aquilo dali não for uma coisa que faça, aí eu vou voltar lá no perfil comportamental, né?
falou muito bem de perfil comportamental. Se aquilo que você precisa desenvolver, que está ali, não fizer parte do seu perfil, você vai ter muita dificuldade. O máximo que você vai conseguir é chegar ali na linha mediana. Você vai precisar se esforçar muito. Enquanto que, se você olhar para o teu ponto forte, abraçar esse ponto forte e ativá-lo mais ainda, desenvolvê-lo mais ainda, se você pegar esse ponto forte e jogar isso como o fator mais diferencial que você tem na empresa, você vai se destacar. Não tem como, você vai se destacar. A gente tem aí pessoas no mesmo cargo que se destacam de maneira diferente, porque cada um tem o seu ponto forte, cada um tem o seu talento. E é isso que a gente precisa olhar para dentro da gente e descobrir. A gente tem que começar por aí. Como é que eu vou ter clareza onde eu quero chegar? Sabendo qual é o meu principal talento. Se eu sei qual é o meu principal talento, se eu sei qual é o meu ponto forte, o meu diferencial, o meu valor único, que eu vou me diferenciar de todo mundo, eu tô aqui na minha equipe, mas eu vou me diferenciar das pessoas porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas. O que é hoje da Tatiana? Tatiana, o que é que a Tatiana gosta de fazer? A Tatiana gosta de trabalhar com pessoas. A Tatiana gosta de desenvolver pessoas. Eu tenho gerentes na mesma função que já são mais técnicos, que já são mais estratégicos, que já são mais analistas. E todo mundo se destaca no seu ponto e cada um contribui para o desenvolvimento do outro. Cada um contribui para que para que a equipe se fortaleça. Então, o primeiro pedido que eu faço para vocês aqui é: olhem com carinho o ponto forte de vocês e joguem para o mundo. Joguem para o mundo. Descubram o valor que vocês têm. Sejam diferentes. Não procurem ser iguais. Juliana falou aqui, nós somos únicos, nós não somos raros. Né, Ju? Né? Primeira live. Primeira live. Nós somos únicos. Porque, claro, uma vez ou outra ali você vai encontrar. Nós somos únicos. Então, se veja como único. Se veja como uma pessoa única. Eu sei fazer isso, eu tenho domínio sobre isso, eu vou jogar isso para o mundo. Todo mundo tem que saber que eu sou bom nisso, todo mundo tem que saber. E quando você for escolher o ponto que você quer chegar, o cargo que você quer chegar, pense no seu cargo pensando isso. Escolha o seu cargo pensando no cargo que você pode usar isso em maior tempo. Que esse seu ponto forte seja o que vai ser diferente. Que vai. Porque assim. Não existe mar de rosas, né? Eu vou só fazer o que é bom. Eu sou muito boa em tocar. Eu toco violão. Então, eu vou trabalhar como músico. Não é só tocar o violão. Você vai ter que fechar negócio, você vai ter que passar noites acordados, você vai ter que compor letras, você vai ter que falar talvez com pessoas que são pessoas de difícil comunicação, pessoas com difícil relacionamento. Então, não tem só coisas boas, mas você precisa procurar aquilo que o seu ponto forte vá agir de maneira mais forte, agir com maior tempo, né? O que você vai trabalhar em maior tempo, o teu ponto forte. Então, essa é a primeira dica que eu lhe dou para que você escolha o cargo pretendido, tá? E o ponto a desenvolver? E o ponto a desenvolver, você tem que desenvolver até o momento em que ele não pode te atrapalhar. O que ele não pode é te atrapalhar. Você não pode, por exemplo, se você tem um cargo que precisa que você saiba fazer apresentações, que precisa que você suba num palco para fazer uma apresentação, se você não fizer, ele vai te atrapalhar. Porque você precisa, é uma ocupação daquele cargo. Então, você precisa aprender. Teu ponto a desenvolver, eu não sou boa de falar em público. Mas se o cargo que você quer exige que você fale em público, você precisa aprender a falar em público. Então, a partir do momento em que o teu ponto a desenvolver te atrapalha de chegar onde você quer, você precisa trabalhar ele muito forte. Se não, você pode chegar na mediana, na linha mediana, né? Ali no médio, né? Que você vai lá, trabalha aquilo dali, ajuda, e aí tem outra pessoa que vai ser melhor naquilo, quando precisar de ajuda, você vai lá e pede, mas ele não vai te atrapalhar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você procurar saber o seu diferencial, o seu valor único e trabalhar em cima disso.
ajudar são os teus valores. Teus valores precisam estar muito bem definidos para que lá na frente você não se arrependa de ter feito a escolha errada. Para que lá na frente você não se arrependa de alguma coisa que o seu valor tá, tipo, ó, não, isso daqui não é por aqui não, não é por aqui não. E aí você vai ter que voltar todo o caminho. Por exemplo, pessoas que têm como valor muito forte família. Pessoas que têm como valor muito forte família. São pessoas que dificilmente vão se adequar de um distanciamento muito grande de família, né? A passar 5 semanas viajando. São pessoas que vão ter mais dificuldade, porque família está muito forte. Existem pessoas que têm como valor dinheiro. Motivacional dela, o valor dela é dinheiro. Eu trabalho por dinheiro. E isso não está errado, isso está certo. Então, o que você precisa é descobrir qual é o seu valor. E junto com o seu valor, quais são os seus limites, né? O meu valor é isso e eu vou até aqui. Daqui eu paro, né? Daqui eu paro. Então, isso a gente precisa ter muito claro para que lá na frente a gente não se arrependa das escolhas que a gente fez. Porque eu acho que o pior é você traçar um caminho, que é um caminho longo, né? Desenvolvimento de carreira é um caminho longo. Não é um caminho fácil, muitas vezes. Pelo contrário, na maioria das vezes vai ser um caminho cheio de pedras. E aí você passa tudo aquilo, você vai. Quando chega lá, você vê que não era isso que eu queria. Não era aqui que eu queria estar. Tati, tem uma pergunta aqui bem interessante, da Tabata. Como fugir da autossabotagem na carreira? Eu entendo essa pergunta dela demais, né, Tabata? Muitas vezes a gente não se acha capaz. Sabe quando você não se acha capaz? Quando você olha para uma posição, quando você olha para a pessoa que ocupa aquela posição e você acha que a pessoa é melhor do que você. E aí você vai se sabotando. Você vai se sabotando porque você acha que você não tem aquela competência. Você vai se sabotando porque você acha que o outro é melhor do que você. Você vai se sabotando porque você está se comparando. Você está comparando o seu bastidor com o palco do outro. Você sabe quando você olha para você, você diz assim, para mim é tão difícil, mas para fulano é tão fácil. Você está comparando o seu bastidor, a sua luta com o palco que o outro está mostrando. E você não sabe qual foi a luta que ele passou para estar lá. Então, muito cuidado com as comparações. As comparações são boas quando você compara o processo. Então, assim, quando você olha para a pessoa que já chegou onde você pretende, e você olha para ela e diz assim, o que foi que ela fez para chegar lá? Isso é uma comparação boa, porque aí você vai olhar e vai dizer assim, poxa, eu tenho isso, não tenho? E se eu não tiver, eu estou disposta a fazer ou eu posso ir por outro caminho, pelo meu caminho? Meu caminho vai me levar para lá também? Agora, quando você compara a pessoa que já está lá com você que ainda está lutando, você se acha incapaz, você se acha menos, você se acha pouco, você acha que você não tem habilidade, você se retrai. Uma das coisas que sabotam a gente é você não ter a coragem de expor a sua vulnerabilidade, de expor de bom. Às vezes as pessoas não querem expor o que elas têm de bom por vergonha. Porque eu tenho vergonha do que o outro vai achar, porque eu tenho vergonha do que o outro vai julgar, porque eu tenho vergonha do que o outro vai pensar. Tudo é no outro. Tudo é no outro. As máscaras, né? As máscaras. Tati, pode Pode, falar. pode, Ju, pode continuar. Tá. Tabata e todos que estão aqui. Primeiro eu quero validar que nós não somos mais só nacionais, nós somos internacionais. A Arlete da Irlanda está aqui com a gente. Tá? Bem-vinda, Arlete. Várias outras pessoas queridas. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A questão da autossabotagem. A Tati trouxe muito bem, fez uma colocação muito, muito pertinente, que é a questão da capacidade. Uma das, né? Que a pessoa se auto-sabota porque não se sente capaz para aquele determinado cargo ou para aquela determinada função, ou até para ser mãe. Quantas mulheres se auto-sabotam, empurrando, querem ser mãe e ficam empurrando a maternidade porque não se acham ainda capazes de serem mães, para casar, enfim, para N coisas na vida. Isso tudo vem da infância.
Não foi agora, Tabata, na fase adulta, que você não se acha capaz ou outra pessoa não se acha capaz. Não sei nem se esse é o caso, que é da capacidade da Tabata, mas assim, estou falando de modo geral. Então, vem desde lá da infância. Então, eu sei que tem muitos pais aqui, muitas mães. Sabe aquela idade que a criança quer ter autonomia? Que a criança quer segurar tudo sozinho, quer fazer. E aí você vem por instinto de proteção, não deixa pegar num copo de vidro, não deixa comer sozinho, tá tudo ali nas mãos. Ali você tá tirando sutilmente a capacidade daquela criança, certo? A capacidade dela. Então ela vai crescendo com isso no subconsciente que ela não é capaz de realizar, de fazer. E aí, lá na frente, na fase adulta, começa a autossabotagem, começam os bloqueios. Entende como falar de carreira ou de qualquer outro assunto que esteja ligado a alguma área da sua vida vai muito além só do ponto carreira, só do ponto relacionamento. A gente tem que ir lá atrás, porque foi nessa fase que tiraram a capacidade que nós todos nascemos capazes, né? E Ju, e como agir em relação a isso? Da autonomia, da capacidade, claro que supervisionado, né? Filhos com 2, 3 anos que querem fazer alguma coisa, que querem usar vidro, que querem comer sozinho, vai lá e deixa e supervisiona para que nada aconteça mais sério de acidentes e coisas e tais. Então, assim, isso é a capacidade, a autossabotagem na capacidade. A autossabotagem, por exemplo, de falar em público quando você é criança. Se em algum momento você foi fazer alguma apresentação, alguma coisa, e você sentiu, percebeu que tinha alguém rindo, às vezes nem era de você, nem era para você aqueles risos, mas você já internaliza. E ali faz você paralisar na fase adulta até para apresentar trabalhos em faculdades, em escola. E falar também quando o cargo pede, né? Precisa. Então é por aí. Tá vendo como não é só carreira? Não é só carreira. Quando eu pensei para começar essas lives, vou falar de carreira. Vou falar de carreira. Mas não é só carreira, gente. A carreira da gente vem lá de trás. Como a gente se comporta hoje em qualquer âmbito da nossa vida, seja na carreira, seja nos nossos relacionamentos com o nosso marido, com a nossa mãe, com os amigos, tudo vem das histórias que a gente viveu. Tudo vem das experiências que a gente viveu e como a gente assumiu essas experiências, né? Como a gente internalizou essas experiências. Então, a autossabotagem está muito ligado nisso, em você não se achar capaz por causa das experiências que você teve, por causa dos outros, que às vezes não estão, as pessoas não estão nem aí pra gente. Eu vi um meme uma vez que eu achei fantástico, que era assim, aos 20 eu acho que tá todo mundo falando de mim, aos 30, não, aos 20 eu acho que as pessoas estão dando conta da minha vida, aos 30 eu não ligo mais porque as pessoas falam, e aos 40 eu descubro que as pessoas não estavam nem falando, É isso né? mesmo. Então, às vezes, as pessoas não estão nem olhando para vocês. Quer ver outro exemplo? Academia. Às vezes, a pessoa, quando está um pouco mais gordinha, tem vergonha de ir na academia, porque todo mundo olhar para ela. As pessoas não olham. As pessoas olham quando você passa, sim, passou no campo de visão, as pessoas olham, porque você está passando no campo de visão. Mas todo mundo que está ali, pelo menos deveria estar, tá focado no que ela está fazendo, no dela. Tá todo mundo ali lutando. Ninguém tá ali achando que tá bonito, porque se você vê aquela mulher super sarada, super bonita, ela também tá lutando por alguma coisa. Ela também quer mais, ela também precisa de mais. Então, esqueçam os outros. Quando a gente olha, claro, existem as pessoas que estão mais próximas a gente tem as pessoas que amam a gente, que às vezes dão um conselho, uma coisa ou outra, que você tem que ter cuidado, prestar atenção, olha. Mas quando não é, quando é uma pessoa que você nem conhece, que você nem sabe quem é, ou uma pessoa que no teu trabalho você encontra uma vez por ano, você está preocupado com o que aquela pessoa está achando. Então, como eu posso vencer a sabotagem? Olhando para mim, me descobrindo, me autoconhecendo, sabendo no que eu sou boa, assumindo isso para mim primeiro. Primeiro a gente assume pra gente. Por que eu falo dona da minha história? Porque primeiro eu tenho que assumir para mim que eu sou dona da minha história, para depois eu poder levar isso para o outro, para depois o outro enxergar isso em mim. As pessoas enxergam isso em mim quando tá muito genuíno.
Quando é de verdade. Não é um fingimento, é de verdade. Né? Tati, essa pergunta você acabou de responder da Rayane, né? Rayana. E como superar essa autossabotagem? Rayana, a gente não supera, a gente ressignifica. A gente vai lá atrás, através de uma metodologia, de um processo, e ressignifica todas as crenças limitantes, tudo aquilo que está bloqueando para não deixar você seguir em alguma área da vida. Falaram aqui que a minha voz está baixa. Continua baixa ou tá ok? Eu não tô achando, não. Para mim tá bom. Pronto. Tati, eu tô achando que a gente vai ter que esticar essa live para amanhã. Porque também, assim, se as pessoas disserem que amanhã estão aqui com a gente tá também, né, Tati? Porque, gente, a Tati está no segundo tópico ainda. Ela tem muita coisa boa para falar, muita coisa. Mas entende que cada tópico que vem, precisa a gente ir lá atrás. E aí, gente, uma vez ressignificado, se prepara para voar. Se prepara para voar. Se prepara para voar. Tudo parte da gente, tá? Hoje, inclusive, eu fiz uma postagem falando sobre por onde o comportamento de carreira. Por você. Por você. Tudo parte da gente. Tudo parte do autoconhecimento. É você saber quais são os seus valores, saber quais são as suas crenças, né? Não é balela. Não é balela. Antigamente eu fazia os cursos, agora escreva aí no papel o que é que você acha que são suas crenças limitantes. E agora os seus valores. Eu achava que valores era uma coisa que só a empresa que tinha, né? Valor, missão, visão. Não é balela. Se você não se conhece, se você não sabe o que é que te limita, o que é que te limita, o que é que te prende. Por quê? Eu me saboto de falar em público. Por quê? Preciso saber. Então, eu preciso voltar nas minhas experiências, entender o que foi que aconteceu. Vai ter... eu vou precisar falar em público, eu tenho medo, eu não vou. Eu vou ter que voltar e entender. Se foi alguém que alguma vez riu ou tenho medo do que as pessoas vão falar, do julgamento, eu preciso entender o que é. Para só depois que eu entender, que eu resgatar, eu trabalhar em cima disso. Mas o que eu tô querendo falar. Eu vou deixar tu seguir, mas essa questão aí do que você acabou de dizer é quando a sua imagem está distorcida, a sua autoimagem está distorcida. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque é assunto de live. Um assunto para uma live. Eu perguntei aqui, Tati, quem quer live amanhã? Tá todo mundo dizendo que quer. Eu vou ter família, eu vou ter live hoje. A live amanhã, eu vou ter uma live quarta-feira. Pronto. Tá tudo certo. É assim mesmo. Então, gente, a questão da autoimagem que tá distorcida. Ju, isso tem jeito? Tem super jeito. Basta você dizer, eu quero. Eu quero trazer a minha imagem real. Eu quero saber quem foi que eu nasci para ser. Quem eu me tornei hoje. Porque entenda que hoje quem nós somos pessoas que nós nos tornamos devido a muitos estímulos que nós tivemos. Lá no início da live, Tati, você falou sobre os pontos a desenvolver e os pontos fortes, né? E quem disse que esses pontos a desenvolver e os pontos fortes são exatamente esses que vocês pensam que têm? E não através de estímulos lá na infância. Quem é o adulto aqui que nunca escutou, que é um adulto aqui que costumava escutar, por exemplo, de alguém, de algum adulto, quando era criança, fulano é desenrolado, ele resolve qualquer coisa. E aí você cresce achando que é desenrolado, que pode dar conta do mundo, é a famosa Mulher Maravilha, né? Que consegue dar conta do mundo, mas aquilo tá te corroendo por dentro, porque você não quer ser tão forte assim. Você não quer dar conta do mundo dessa forma. Entende? Mas ficou na sua cabeça que você tem esse ponto forte, que é um falso ponto forte. Então, só essa deixa. As pessoas disseram que isso você era boa e você precisa manter, parece assim que você precisa manter aquela aparência, mesmo que isso esteja te sufocando. Mesmo que isso esteja acabando com você. Você falou de uma coisa, Ju, tem um livro chamado Rápido e Devagar, que é a maneira como as pessoas pensam. Então, às vezes também você falou do ponto forte, que é um falso ponto forte. E tem um ponto a desenvolver, que é um falso ponto fraco. É porque eu demoro muito para pensar.
Ah, porque eu demoro muito para tomar decisão. Isso é meu ponto fraco. Não. Muitas vezes é o seu estilo de tomada de decisão, que você precisa analisar todos os pontos. E aí voltamos lá para o perfil. Quando você pega uma pessoa que tem um perfil comportamental mais estável, mais conforme, ela tem que analisar tudo para poder tomar uma decisão. Tudo. Ela tem que ler as entrelinhas 10 vezes para tomar uma decisão. E isso é bom, sabe por quê? Porque não tem perigo nessa decisão ter sido errada. Porque ela analisou todos os pontos para chegar lá. Enquanto que muitas vezes uma pessoa que toma uma decisão bem mais rápido, tá? Não analisou todos os pontos, não analisou todos os prós e os contras, e lá na frente a decisão errada. Então, isso também é importante quando você fala de ponto forte, ponto a desenvolver. Até que ponto esse seu ponto forte é uma coisa boa para você. Né? Às vezes é um ponto forte que é bom para o outro. É bom para o outro que você seja desenrolada. É bom para o seu trabalho, para o seu chefe, que você seja desenrolada, porque tudo vai nas suas costas. É bom para o seu marido que você seja desenrolada, porque você resolve tudo dentro de casa. É bom para a sua filha, seu filho, que seja desenrolado, porque ele joga também toda a responsabilidade. Então, pensem bem, olhando para você, tudo aquilo que para você é um ponto forte, mas porque você faz com prazer. Porque é aquela coisa que você faz que você perde o tempo. Você perde o tempo. Meu povo, eu e a Ju faz os atendimentos dela, a Ju trabalha com isso. Eu trabalho em uma empresa. E eu passo o dia trabalhando, manhã e de tarde. E à noite estou aqui. E estou aqui, ó, radiante. Radiante. Por quê? Porque isso me dá prazer. Porque isso é uma coisa forte que eu tenho, que eu quero mostrar para todo mundo, porque me dá prazer de fazer. Não é sacrificante para mim estar aqui. Se amanhã vocês quiserem outra live, eu vou estar aqui de novo amanhã. E quarta-feira eu vou estar de novo, porque é prazeroso. E eu estou fazendo o que eu gosto. Eu passo o dia fazendo o que eu gosto. Então, pensem por esse lado, tá? Eu acho que o mais importante é estar por esse lado. Quando você quiser fazer o seu plano de carreira, olha, eu já peguei pessoas aqui de plano de carreira, eu não sei se eu cheguei a comentar, que faziam uma mentoria comigo na empresa que eu trabalho. E aí eu trabalho nessa empresa fazendo mentoria de desenvolvimento de carreira para normalmente para gerência, né? Que eu trabalho com gestão, então para desenvolvimento de gestão. As pessoas me procuram porque querem se desenvolver para gestão. O que acontece? Essa pessoa me procurou e eu conversando com ela, que reclamava da gestão, que reclamava do processo, que reclamava. E eu parei e disse assim: vem cá, por que você quer ser gestora? E ela disse: não, porque eu acho que é o único caminho que a empresa tem. Eu disse: não, não é o único caminho que a empresa tem. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Vai. Eu descobri que ela queria ir para uma outra área. E essa outra área, ela achava, alguém tinha colocado na cabeça dela que para ela chegar lá, ela precisava passar primeiro pela gestão. E aí eu mostrei para ela que não, que ela iria perder um tempo danado, só você vai perder um tempo danado, porque você vai fazer processo, você vai entrar para gestão. Quantos gestores hoje querem a mesma coisa que você? Você vai entrar numa fila, você vai perder um tempo danado. Então vamos lá, vamos trabalhar para ir direto para o ponto. Para ir direto para o ponto. E ela disse: é possível? Eu disse: é possível. Então, trabalhou, foi, conseguiu, enfim, tá lá, tá super bem. Foi criada, inclusive, uma vaga nova para, sabe assim, mobilizou, porque ela gerou a necessidade daquilo dali, até que ponto ela realmente queria ser gestora ou se era porque só estava empurrando para ela. Então, isso é autoconhecimento. Isso é você saber o que você quer, onde você quer chegar. Isso é você ter clareza, tá? De usar as melhores armas que você tem. A gente é cheio de arma. A gente é cheio de arma. A gente precisa usar as melhores armas que a gente tem, né? Passo por alguma coisa. Tem uma pergunta aqui da Tabata. Qual o caminho do equilíbrio para a carreira? Que tipo de equilíbrio, Tabata, você está falando? Equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, equilíbrio entre os seus pontos fortes, pontos a desenvolver? Eu acredito que é alinhando, né, os seus valores com os seus sonhos. Isso. Deixando congruente. Deixando congruente. Era isso que eu ia dizer, independente do que seja, volto mais uma vez, valores,
Você saber até onde você pode ir. São os seus limites. São os seus limites. Não passe dos seus limites. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Meu. Não sei se eu falei para a Ju isso. Algumas pessoas que me conhecem sabem desse exemplo. Equilíbrio entre pontos fortes é a desenvolver com seu propósito de vida. Aí, Tabata, vai depender do seu propósito. Qual é o seu propósito? Você tem que primeiro saber qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? Ser gerente regional? Se o seu propósito é ser gerente regional, você tem que saber quais são os seus pontos fortes para aquilo. Você não pode ser, independente do que seja, tá, gente? Quando você tem um objetivo, você não pode só olhar para quem já está na posição e pensar o que essa pessoa fez para chegar lá. Você pode encurtar o seu caminho se você olhar para o que ela fez e acertou. Porque tem coisas que ela fez e acertou, tem coisas que ela fez e errou. Então, se você olhar para o que ela fez e acertou, você vai encurtar um pouco o caminho, provavelmente. Mas provavelmente não seja você. Provavelmente não seja o. Então, independente da função que você vai olhar para dentro de você, para o seu ponto forte, para o que você é única. Para o que você é única. E Tabata, você é única. Você tem muitas qualidades. Todos nós temos muitas qualidades. E aí você tem que saber como usar essas qualidades que você tem ao seu favor para você chegar lá. Então, esse é o equilíbrio. E saber qual o limite que você está disposta a ir, né? Porque uma das coisas que eu converso na mentoria é sobre referências. Você precisa ter suas referências. Você precisa modelar as pessoas que chegaram, né? Mas você precisa saber até que ponto você está disposta a fazer o que ela fez. Às vezes você não está disposta a fazer o sacrifício que ela fez. Então, peraí, vamos por outro caminho. Por onde é que eu posso ir? Por onde é que eu consigo ir? Né? Acho que é isso. Tem Tem outra mais? pergunta, Tati. E quando você só se reconhece em um objetivo, é ruim? Não, pelo contrário. Se você só tem um objetivo, se você tá certa do que é aquilo dali, vai pra frente. Aquela coisa, coloca o salto, minha irmã, não olha pro lado e vai-se embora. Não é ruim de jeito, né? Você tem, pelo contrário. Se eu fosse assim. Se eu fosse assim, se eu soubesse exatamente, é só isso, eu vou brigar até chegar. Ó, quando você sabe o que você quer, o que é que você tem que pensar? Eu não vou desistir até eu chegar lá. Porque eu preciso saber o que é que vai acontecer se eu não desistir. A maioria das pessoas desiste. A maioria das pessoas no primeiro obstáculo desiste. Não no primeiro, no segundo obstáculo. Não no segundo, no terceiro obstáculo. Né? O que você tem é que olhar pra frente. Cansou, às vezes a gente cansa, gente. Às vezes a gente cansa. A gente não desiste, a gente descansa. Cansou, descansa. Peraí, vou parar aqui um pouquinho, descansar, mas eu vou seguir. Eu não vou desistir. Então, esquece essa história de desistir. Troca o desistir pelo descansar. Tá puxado? Tá. Tá ruim? Tá. Vai, nem que seja trabalhada no ódio. É isso mesmo, mas vai. Porque é isso que você quer. É isso que você quer. Agora, mais uma vez, autoconhecimento é tudo. Você tem que ter certeza que é isso que você quer. Que é para você não batalhar todas as batalhas da sua vida e chegar lá na frente e se frustrar, né? Tati, sabe por que que a maioria das pessoas desistem, às vezes, de um objetivo? Porque elas estão indo pelo motivo errado. Muitas vezes você quer... Vamos falar de carreira, né? Muitas vezes você quer o cargo tal para provar para alguém que é capaz. E esse alguém normalmente está dentro da sua família. Uhum. Certo? Você quer provar para si mesmo que conseguiu. Conseguiu o quê? Né? Sabe, levando para o relacionamento, por exemplo, eu tenho que provar que realmente essa pessoa não presta para mim. Provar o quê se você já está vivendo o pior? Uhum. Você tem que provar o quê para quem? Então, a pessoa, eu costumo dizer que a gente não deve insistir, e sim persistir. O objetivo continua o mesmo, mas você vê que esse caminho não está dando certo, você está dando o famoso murro e ponta de faca. Aí você muda o caminho, mas o objetivo permanece. Então vamos persistir e não insistir. Isso. Muda a rota. Muda a rota, gente. Nas startups,
né? Existe um termo que é pivotar. O que é pivotar? É você ver que você foi pelo caminho errado. O objetivo é aquele, tá certo o objetivo, mas você foi pelo caminho errado. Então vamos pivotar, vamos fazer um giral aqui, vamos mudar a rota, mas para que a gente chegue no objetivo, tá? Tabata, Tabata, a Tabata faz as perguntas. Ju, você falou de relacionamento. A gente, a gente não existe um único caminho para chegar em um lugar, exatamente. Existem vários caminhos. Só precisa descobrir qual é o melhor para você, né? Falando em relacionamentos, eu vejo, às vezes a pessoa não gosta do que o seu marido, a sua esposa está fazendo por você. E você, em vez de sentar e conversar, ou em vez de mostrar que você é diferente, o que é que você faz? Dá o troco. Eu vou fazer igual. E ele me deixou esperando na sexta-feira. Nossa, eu fiquei arrasada, fiquei triste, fiquei, né? Morri com aquilo dali. Pois próxima sexta-feira eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou deixar ele me esperando. Cara, você não já viu o que é ruim? Como é que você quer o que é ruim? Quer fazer a mesma coisa, está se igualando ao outro. Então, da mesma forma, é a sabotagem, é a desistência, é você olhar, você saber onde está ruim, você insistir em continuar fazendo, porque você acha que você precisa dar o troco, ou porque você acha que você precisa mostrar alguma coisa para alguém. Que, como a Ju falou, muitas vezes essa pessoa está dentro da família da gente. Muitas vezes são pessoas que amam a gente. E aí, volto nas lives passadas. Não é culpa dessas pessoas. Elas não fazem por mal. Elas não fazem por mal. Elas foram criadas daquela maneira, elas jogam essa criação em cima da gente. Então, cabe a gente hoje criar os nossos filhos de maneira diferente, de maneira que os nossos filhos tenham a autonomia de decidir o que querem. Esses dias eu fiz uma postagem que falava exatamente do que eu queria para a Esté. Que era o quê? Que ela fosse feliz, que ela decidisse a vida dela, mesmo que em algum momento ela precisasse passar por cima do que eu queria para ela. Mesmo que em algum momento eu quisesse uma coisa diferente. E ela me mostrasse com a leveza, me mostrasse com a força dela que o que ela quer não é aquilo. Ela quer outra coisa. E eu teria que respeitar. Então, eu acho que cabe a gente hoje olhar para a geração atual, filhos que a gente está criando. Talvez a gente não viva esse momento, gente. Mas a gente precisa lutar para que os nossos filhos vivam esse momento. Para que as próximas gerações vivam esse momento. Então, autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Quero fazer meu plano de carreira, se conhece primeiro. Quero saber como é que eu vou chegar, se conhece primeiro. Quero saber como é que eu acho uma se conhece primeiro. Quero saber como é que vai. Volta. Tudo volta. Tudo volta. Tati, tem outra pergunta aqui, ó. Como saber se és a hora certa de dar o próximo passo na carreira, em busca do seu objetivo? A gente nunca sabe. Sinceramente falando, a gente nunca sabe. Tem que olhar se a gente está preparado para ir. Estou preparada para ir? Para receber a porrada se eu for receber? Né? Se não der certo, eu estou segura de que eu vou precisar voltar? E aí, quando eu voltar, eu consigo me reerguer? Na verdade, a gente nunca sabe. Quando eu assumi a gerência, recebi uma pergunta uma vez, né, Ju? Até comentei contigo. Como você soube que você estava pronta para assumir uma gestão? Eu não sabia. Eu soube indo. Eu soube fazendo. Assim, saiba o que você quer e trabalhe para isso. Se desenvolva para isso. Quando a oportunidade aparecer, abrace. A gente nunca vai estar pronto. A gente nunca vai estar pronto. A gente pode estar preparado para assumir uma função, mas pronto, a gente nunca está. Quando você aprende um monte de coisa, aparece um monte de coisa diferente, não é nada do que você estava pensando. Porque a gerência, a gestão de pessoas, eu vou desenvolver pessoas, eu vou trabalhar com desenvolvimento de pessoas maravilhosas, eu vou transformar pessoas vão entrar na minha mão verdes e vão sair assim super. Não, não, você vai ter burocracia para fazer, você vai ter que escutar muita, vai ter que resolver muita pendência, você vai ter que resolver coisa que mandam de lá que às vezes você não concorda, mas a empresa quer e você tem que passar. Então, não tudo
tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Você tem que saber se é isso que você quer, porque você vai viver o lado bom e você vai viver os perrengues. Mas o lado bom tem que suprir. O lado bom tem que suprir o perrengue que você está passando, sabe? Então, quando eu sei que eu tô pronta, provavelmente você não vai saber. Você vai saber que é isso que você quer, se você se autoconhecer, se você fizer todo um trabalho de autoconhecimento, se você olhar para os seus pontos fortes, se você olhar para os seus pontos de desenvolver, se você olhar para os seus valores, se você olhar para as suas crenças, se você olhar para tudo isso, mapear tudo isso, você souber, é aqui, quero ir para cá. Mas se você, a hora certa de você dar o passo, você tem que estar se preparando para isso, porque esse passo pode vir a qualquer momento. E aí você tem que saber quando a porta se abre. Porque às vezes você não sabe nem que a porta se abriu para você. Você tá tão perdido no meio do tiroteio que a porta se abre e você nem vê. Ou muitas vezes abrem várias portas, várias portinhas, e você não sabe qual é a que você vai. Porque tudo é uma oportunidade, gente, mas nem toda oportunidade é boa para você. Nem toda oportunidade é para você. Então, autoconhecimento, mais uma vez, qual é a porta que você vai entrar? Oi? Foram as perguntas. Pode Quando você continuar. o caminho aparece. Isso é bíblico, né? O que é que a gente fala de Deus? O que é que a gente fala de Deus? O que é a fé? É você colocar o passo e Deus colocar o chão para você andar. Então é exatamente isso. A carreira é É caminhar sem ver o chão, né? o chão. Você não tem, gente. A não ser que você venha num processo de autodesenvolvimento muito grande, sabe? Mas é muito raro isso acontecer. Então, caminha. Não olhe para o lado. Não olhe para trás. Caminha, se desenvolve. Se desenvolve. Eu gosto de trabalhar com gente, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou fazer cursos, eu vou praticar. Eu quero trabalhar com desenvolvendo pessoas, olha para a tua equipe. Olha para dentro da tua equipe e vê quem é a pessoa que precisa de um desenvolvimento. Quem é a pessoa que está precisando de uma orientação. Começa a trabalhar aquela pessoa. Você vai trabalhando, você começa a ver. Ali, num detalhe, você vê se é isso que você quer mesmo, sabe? Às vezes você olha assim e diz assim, não é isso que eu quero, não. É muito complicado para mim. Então, vai fazendo, vai fazendo. Quando a hora chegar, agarra. Agarra que é teu. Tá? Posso ir, Ju? Pode. Tem um comentário bastante interessante aqui da Bia. Cada vez mais convicta da importância da terapia na vida do ser humano. Eu achava que conseguia dominar minha vida em todos os aspectos. É isso, Bia. É isso. E eu me identifico, sabe, Bia? Me identifico demais. As pessoas que convivem comigo sabem o quanto eu gosto de ler, ó. Aqui atrás, ó. Isso tudo aqui é livro, a maioria é livro de autodesenvolvimento. A maioria. E eu sempre achei que eu fosse a pessoa que mais me conhecia na face da Terra. Eu sei. Eu sei o que eu quero. Não, porque o Jordan Peterson falou uma coisa, eu sei. Nossa, é exatamente o que eu penso. Então, eu sou exatamente essa pessoa. Até o dia que eu olhei para a Ju e disse, vamos fazer um perfil comportamental para a gente entender? Vamos. Vamos, fui fazer ali despretensiosa. As perguntas. No dia que eu sentei para conversar com ela, eu entendi tanta coisa que eu nunca tinha entendido. Eu entendi por que eu brigava comigo mesmo em muitos pontos e eu não sabia por quê. Porque eu tinha um perfil e eu estava adaptada em outro perfil. E isso em alguns momentos era bom, em alguns momentos não era bom. Porque eu levava um pouquinho da dor disso. Me incomodava um pouco eu não ser tão sociável. Para mim a função precisa ser sociável, eu preciso estar na rua, eu preciso estar em um monte de evento, tá fazendo um monte de coisa, mas eu não gosto. Acho que a Nanda está aqui. A Nanda disse que meu lema é assim. Como é? Se der certo, eu vou, mas tomara que não dê. Porque Ótimo, essa. E aí eu dizia, não, mas eu preciso, porque eu tenho que ir, porque tá. E eu entendi que não, eu não preciso. Quem disse que tem que ir? Quem disse que eu tenho que ir? Eu não vou.
Hoje eu não vou, se a pessoa falar assim, ah, meu perfil. Ah, é meu perfil, diz que eu não vou e eu não vou. Então, pronto. Então, assim, a gente, a terapia, o conhecimento, o coaching, olha, meu povo, desmistifiquem, ressignifiquem a palavra coaching. Toda profissão tem os bons e tem os ruins. Toda profissão. Médico tem um médico bom e um médico ruim. Representante tem um representante bom e um representante ruim. Coach tem um coach bom e um coach ruim. Se você pegar um coach bom, essa moça aí, se você pegar um coach bom, você abre a sua mente. Você abre. Se você pegar um mentor bom, você não faz ideia de como você pode encurtar os seus caminhos. Você não faz ideia do quanto a sua mente vai abrir para coisas novas que você era assim, ó. E de repente você consegue entender tudo. Então, ressignificar, sabe? É não ter o preconceito. E às vezes a gente tem um preconceito porque a gente nem conhece. A gente nem conhece, a gente nem sabe. A maioria das pessoas que fala do coach nunca fez coach. Observe. E assim, gente, pelo mundo todo, as principais universidades, Harvard, Oxford, as principais empresas do Vale do Silício, todas têm coach. Será que coach é ruim? Né? E coach, o que eu faço, na verdade, é coach com mentoria. Tá? Eu faço uma parte que é o coach, e aí naquelas áreas que eu posso mentorar, eu também faço a mentoria. Então, assim, por que eu ainda não cheguei nesse ponto onde eu queria chegar? Você vem sozinho tentando. Será que você vai conseguir sozinho? Então, assim, quando você procura ajuda de quem já passou por esse processo e chegou onde queria, o seu percurso vai ser mais rápido, vai ser mais inteligente. Mas segue, Tati, que tu tem muita coisa boa para falar aí ainda, que eu sei. Auto-sabotar. É se Isso é uma... auto-sabotar. Mas isso, Tati, ó, que pode ser motivo de live amanhã, que é a questão das máscaras, tá? Toda autossabotagem, gente, existe máscaras que a gente vai botando ou vão nos dando, nos colocando na medida que a gente vai crescendo, tá? Então, essa história, eu não gosto de coach, eu não acredito. Primeiro, você não sabe nem o que é para estar falando isso. Segundo, que tem uma máscara aí da arrogância, da prepotência, da vaidade. do Então, medo, assim, do sabe? medo, do medo. E, ó, gente, tem uma frase que eu gosto muito. O tesouro que você busca está na caverna que você teme entrar. Não tenha medo, não. Siga. E assim, se você tiver alguém segurando na sua mão, melhor ainda. E esse é o papel do coach, do mentor. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos olhar agora para frente, né? A gente olhou para dentro da gente, Isso. para os nossos valores, para os nossos pontos fortes. Agora vamos olhar para frente. Decidir o cargo que eu quero. Decidir em cima de quê? Decidir em cima de tudo aquilo que a gente conversou. É aquele cargo que eu vou poder trabalhar a maior parte do tempo os meus pontos fortes. É aquele cargo que eu vou poder trabalhar a maior parte do tempo o meu grande diferencial. É aquilo que eu decidi que eu quero. Outra coisa importante, estilo de vida. Também observe o estilo de vida do cargo que você quer, para ver se o estilo de vida lá diz respeito ao que você quer, né? Às vezes a pessoa quer ter um estilo de vida super liberto, a pessoa quer viver viajando, né? E ela está pensando em ser promovida para um cargo de diretor financeiro. É um estilo de vida totalmente diferente. Então, observe também o estilo de vida, se é isso que você quer, se você consegue equilibrar os pratos. Porque equilibrar pratos já é difícil. Equilibrar pratos diferentes é mais difícil ainda. Então, para você fazer essa escolha, também pense nisso. Então, você decidiu o cargo que você quer. Aí, agora a gente vai olhar para ele, tá? Então, agora entra o plano de carreira. Vou olhar para ele. Primeira coisa que eu tenho que olhar, as habilidades que aquele cargo exige. Todo description tem a sua descrição. Então, você tem que olhar para as habilidades que aquele cargo exige. E você precisa se trabalhar nas habilidades que aquele cargo exige. Aquela coisa que eu lhe falei. O ponto a desenvolver, a gente não olha, a gente não liga muito para ele quando ele atrapalha a gente. Mas se eu olho para a descrição daquele cargo e eu vejo que existe uma coisa ali que eu preciso fazer, eu preciso trabalhar aquilo dali. Não tem para onde fugir. Então, você vai
primeiro para é o famoso chá, né? São o conhecimento, as habilidades e a atitude que você precisa ter para entrar naquele cargo. Isso é um ponto fundamental. Observe as habilidades que são necessárias, são as referências. Você olha para a referência e você vê aquela referência que você olha, tem o quê? O que é que eu preciso fazer para chegar lá? Então, você precisa trabalhar aquilo dali urgente. Urgente. E aí, volto para a pergunta que fizeram. Como eu sei que eu estou pronta para assumir? Você está se trabalhando, você está se desenvolvendo, você já sabe o que é que aquele cargo exige, você vem trabalhando aquilo dali. Você não vai ser jogado assim, ó, vup, né? Até pode. Eu, por exemplo, fui jogado naquilo dali, eu aprendi com o tempo. Mas é mais difícil, né? É mais demorado. Melhor que você se programe antes, que você se prepare antes, para você, quando entrar, já está no meio caminho. Depois que você olha para as competências que são necessárias, você tem que olhar para as pessoas. Networking. Networking. Eu não sou uma pessoa social, falei para vocês. Mas eu faço networking porque eu sei o quanto que o networking é importante. E aí, quando eu falo de networking, eu estou falando de tomadores de decisão, das pessoas que tomam a decisão para que você assuma aquilo dali. Eu estou falando dos seus pares, eu estou falando dos seus clientes, eu estou falando da moça do café, eu estou falando do rapaz que entrega o jornal, eu estou falando de todo mundo. Porque todo mundo vai falar de você. Todo mundo vai falar de você. E aí é a sua reputação. Como é que você é conhecido? Como é que você tem se trabalhado? Como é que as pessoas têm falado de você? As pessoas acham que você está no processo para assumir aquela vaga? Você está dentro da decisão? Então, importantíssimo. Por isso que você precisa conhecer também a empresa que você trabalha. Você precisa conhecer o organograma da empresa que você trabalha. Porque quando você conhece o organograma, você sabe exatamente quem são os tomadores de decisão, quem são as pessoas importantes. Pessoas que vão te jogar, né, para cima, para você atingir o seu próximo nível, para você atingir o nível que você quer. Outra coisa importante, a sua imagem. A Ju falou aqui de imagem, de distorção de imagem. E aí, quando eu falo em imagem, eu estou falando de alguns pontos. Existe a imagem física, que você precisa trabalhar a sua imagem física. Isso é um ponto. Não tem para onde você fugir. Não é criar um padrão. Esqueçam quando a gente fala em criar padrão. Não é padrão. É você observar o que você quer passar. O que é que eu quero passar para as pessoas? Então, dependendo do que eu quero passar, eu preciso que as pessoas enxerguem isso em mim. Não é só o que eu falo. Muitas vezes eu não tenho oportunidade nem de falar. Muitas vezes a primeira impressão é a que fica. Então, o que é que eu quero que as pessoas enxerguem quando elas olham para mim? Né? Então, é o básico. É o básico. Pense no caso que você quer e pense como você quer ser, que as pessoas lhe enxerguem. Como é que você quer que as pessoas lhe enxerguem. E aí você tem que estar adequada fisicamente para isso. Imagem também é a sua reputação. Imagem física você vê na frente. E a reputação, muitas vezes, é o que você vê pelas costas. É o que você sabe pelas costas. Como é que as pessoas têm falado de você? Reputação é você chegar num restaurante, ter duas pessoas conversando, uma delas te conhece. E você passa por essas pessoas. E a pessoa te cumprimenta. É fulano, tudo bom? Tá, tá, tá. E você sai. O que é que essa pessoa vai dizer para outra que não te conhece? Como ela vai se referir a você? Né? A gente fala muito aqui que a gente não deve se preocupar com o julgamento do outro. Né? Isso não é julgamento. Isso é a imagem que você está passando para o outro. Qual é a imagem que você está para o outro? Qual é a palavra que o outro te descreve? A pessoa te descreve arrogante, porque você está passando uma imagem, você está mostrando alguma coisa que está, né, te colocando como arrogante. A pessoa vai falar que você é introvertida, a pessoa vai falar que você é frágil, a pessoa vai falar que você é forte. Ah, fulano que é forte. Ai, fulano, muito conhecimento. Então, a reputação é isso, é o que as pessoas falam quando você não está próximo. Os símbolos.
Os símbolos falam muito sem a gente dizer uma única palavra. Símbolos são o quê? Coisas que você usa repetidamente e que geram uma experiência. Vou dar um exemplo. Apple Watch. Uma pessoa que usa um Apple Watch normalmente está passando a impressão que pratica com esporte, porque o Apple Watch é um símbolo de alguém que pratica o esporte. Batom vermelho. Batom vermelho é um símbolo de força. Então, uma pessoa que usa batom vermelho remete à força. Deixa eu ver o que mais. Livros. Tatuagem. Falei de livro, lembrei de tatuagem. Tatuagens são símbolos que remetem a experiências, que remetem a alguma coisa, algum sinal que você queira passar. Eu tenho uma tatuagem de livro aqui. O que é que eu quero passar com essa tatuagem de livro? Eu sou uma pessoa que gosta de ler. Então, isso é um símbolo para mim. Mas um símbolo só é o símbolo quando ele é usado repetidas vezes. Quando você usa repetidas vezes. Quando aquilo daqui é a sua cara. Não adianta hoje querer usar um batom vermelho e achar que porque eu tô de batom vermelho todo mundo vai dizer que eu sou forte. Não. Você tem que usar repetidas vezes para que as pessoas acostumem-se com aquilo e achem aquilo a sua cara. Ah, isso aqui é a cara de fulano. Teu jeito de andar é um símbolo. Você conhece a pessoa pelo jeito de andar. Teu jeito de falar. Se você fala de maneira compassada, se você fala rápido, tudo remete a você. Tudo são sinais que você passa para as pessoas. E aí, mais uma vez, sabendo onde você quer chegar, pense quais são os sinais que você quer passar. Quais são os símbolos que você quer passar. O que é que você quer transmitir. E trabalhe ativamente nisso, tá? Eu ouvi alguém falando, eu não vou me lembrar aonde foi, mas que falava que tudo é uma construção. Quando você. Ah, já sei. Foi um vídeo que eu vi no fiz hoje à tarde. Quando é que você descobre? Quando é que você descobre que você é apaixonado por alguém? É um dia? De repente você acorda e diz assim: eu sou apaixonado por fulano. Não é. É um processo. Você sabe o dia que você se apaixonou pelo seu marido? O dia exato. O dia exato. Eu me apaixonei pelo meu marido no dia tal. É um processo de pequenas coisinhas que você vai se apaixonando dia após dia. E de repente, quando você vê, você está apaixonado. Da mesma forma, são os símbolos. Da mesma forma, a imagem. É dia após dia. Você vai trabalhando em cima disso. Quando você vê, de repente, você já é conhecido por isso. De repente, as pessoas veem você como uma referência naquilo. Porque você trabalhou dia após dia, incansavelmente, nisso daí. E para finalizar, a questão da imagem é a marca. E é muito de marca, porque a marca é o conjunto de tudo isso. Tudo isso. A imagem é o que você vê na sua frente. A marca é o que você vê na sua mente. Quando eu olho para a Juliana, o que é que eu penso? No contexto todo da Juliana. Quando as pessoas olham para mim, o que é que elas pensam no contexto todo? Que tipo de experiência? Eu sou uma dose de quê na vida daquela pessoa? Então, a marca é o que você vê na que você constrói na sua mente, dia após dia, vendo aquela pessoa fazendo o mesmo movimento, dia após dia, fazendo as mesmas coisas, tá? Então, isso, gente, dá mais uma live. Se você for parar para falar. Eu já ouvi, Tati, de uma cliente que se tornou amiga, que a princípio, eu sou uma dose de uísque sem gelo, duplo, que entra rasgando. Mas depois fica uma suavidade com uma beleza. Depois você nem sente mais. Depois você nem sente. Porque assim, gente, tudo que incomoda vai doer. Vai doer. E quanto mais rápido, existe um livro muito bacana que é Picos e Vales ou é Vales e Picos, tá? Eu sou só aqui, mas é Picos e Vales ou é Vales e Picos. Que diz muito bem isso. Quanto mais rápido você souber porque que está no vale, mais rápido você sai dele. Agora as pessoas ficam ali no vale. Vale do financeiro, vale do amor, vale da carreira, vale. E nem admite que está ali.
Como que você vai sair dali? Se você que é o ator principal da sua vida, tem que ser a dona da sua história, você nem admite que está no vale. Entende? Então é por aí. Tem outra pergunta para você, Tati, da Michele. Ah, não, ela está perguntando, acho que para os pares, né, da equipe. Júlio, o que eu sou para vocês? Ela colocou aqui uma coisa muito importante, florzinha, né? Olha, Michele, talvez seja uma máscara você querer ser a florzinha, a boazinha para todo mundo. Mas a florzinha com espinho, né? Não, ela não é, não. Isso daí foi alguma piada interna. Ela não é florzinha, assim, para todo mundo. A outra tá dizendo que é fofa. Mas isso que você falou, Tati, é muito importante. Eu costumo dizer que isso é um pouco também de feedback, né? Eu costumo dizer, não é que a gente tem que andar se preocupando com o que os outros vão falar de nós, estão falando da gente, porque senão a gente paralisa, né? A gente para no meio do caminho. Mas uma coisa muito interessante é o feedback. Feedback, entenda e receba como um presente, certo? Como um presente. E aí, todo feedback você filtra. Poxa, eu tive um feedback que eu estou sendo arrogante. Mas espera aí, eu tive vários feedbacks, mas só esse me trazia arrogância. Vou começar a me observar. Será que realmente eu estou sendo arrogante? Mas feedback é aquela coisa que você não discute, você recebe, agradece e segue. Avalia e segue, né? Ela tá falando aqui que isso é uma... Ela não é nada disso, é piada interna mesmo. Piada interna. Então, gente, é isso. Você falou uma coisa de feedback, falou de quantidade, né? Se você faz vários feedbacks, recebe vários feedbacks, e só uma pessoa fala de uma coisa, às vezes foi uma imagem, um momento que você passou e aquilo dali. Porque, na verdade, feedback, gente, quando a pessoa lhe dá feedback, ela não tá falando quem você é. Ela tá falando o que ela sente quando está com você. Então, se ela sente aquilo dali, em algum momento você deixou transparecer aquilo dali para ela. Não quer dizer que você seja aquilo. Em algum momento agiu dessa maneira e ela sentiu isso. Outra coisa é quando você recebe vários feedbacks do mesmo assunto, dizendo que você recusa, tá? Porque não, eu não. As pessoas estão erradas. Se você tem 10 pessoas no seu círculo de amizade, 9 falam a mesma coisa, provavelmente a errada é você. Provavelmente você está passando, sim, mesmo que você não queira, uma imagem que não está agradando. E a gente tem que ter muito cuidado com a imagem que está agradando. Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu quero ser assim, as pessoas que me engulam. Não. Ninguém é obrigado na empresa a estar engolindo gente mal-humorada. Todo mundo tem seus problemas. Então, eu não sou obrigada a estar convivendo com a pessoa o dia todo que não me diz nem bom dia. Isso para mim é falta de educação. Então, muito cuidado, porque existem coisas que vocês acham que são marcas de personalidade. Ai, porque eu sou muito brincadeira com todo mundo. Porque eu sou o gaiato da turma. Você acha que é o gaiato e o outro tá achando você altamente inconveniente. Ai, eu sou inconveniente. Então, às vezes, não é marca de personalidade, não é mesmo. Então, observe feedbacks. Por isso que é tão importante o feedback, tá? Eu não sei se já aconteceu com vocês, quando entra numa empresa nova, né? E aí diz assim, fulano vai se acostumando com ele, porque ele mexe com todo mundo, né? Ele tira brincadeira, ele debocha, né? De todo mundo. Não, não tem que ser assim. Você não tem que se acostumar com isso. Entende? Só existe o debochado, só existe o conveniente porque tem espaço para ele. Porque as pessoas que estão ao redor dele não se posicionam. Só existe posicionamento é a palavra-chave. Posicionamento. Você tem que ter posicionamento para usar uma tatuagem. Você tem que ter um posicionamento para saber o que quer, para falar o que quer, para fazer as colocações que quer, né? Então, assim, posicionamento é a palavra de ordem. Para finalizar, porque a gente tem o tempo que eu já tinha prometido que ia ser só 1 hora hoje. Eu voltando aqui no processo seletivo, tá? Para a gente ver como a imagem é importante. Muitas vezes no processo seletivo, você já, quem estiver participando de processo seletivo aqui, muitas vezes não, todas as vezes do processo seletivo, seja para entrar na empresa, seja para uma futura promoção,
O perfil já tem um corte. Existe um corte que é dado e um perfil que já é mapeado. O selecionador diz assim: eu quero uma pessoa que seja assim, assim, assado, que seja formada isso, que tem não sei o que, que tem não sei o que. Então, o currículo de todo mundo vai ser muito parecido. O currículo vai ser muito parecido, pode ter certeza. Não vai ter um currículo muito destoante, não. Vai ser tudo muito parecido. E aí, quando as pessoas chegam para fazer o processo, existe a tal da primeira impressão. Que é quando eu digo, trabalhe ao seu favor. Óbvio que numa conversa, a primeira impressão se desfaz. Óbvio. Mas se você causa uma primeira impressão ruim, da maneira que você chega, da maneira que você se comporta, da maneira que você fala, da maneira que você senta, da maneira que você gesticula, do seu tom de voz, da roupa que você tá, se você causa uma primeira impressão ruim, você vai ter muito mais trabalho para reverter aquilo dali. E às vezes você não tem tempo, não tem tempo hábil. Enquanto que outra pessoa que tem um currículo igual ao seu, chegou muito melhor do que você, se posiciona muito melhor do que você, quem vai levar a vaga é ela. Então, o posicionamento, a primeira impressão, quando você não tem tempo de mudar, são muito importantes. Né? Tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Não, só os comentários, que live é excelente. Falaram que da síndrome de Gabriela, é isso mesmo. Síndrome da Gabriela é coisa da geração dos nossos avós. Passou. Já era, chega. Isso. Isso, né? Se vocês tiverem mais alguma coisa, mais alguma colocação, podem fazer. Mas eu acho que o que a gente queria trazer, assim, o que eu queria trazer para vocês, não dá para a gente entrar a fundo em cada um, né? Porque daria uma live para cada um desse. Daí a gente ia ficar Tem que aqui. fazer a maratona de live, assim, entrando à noite, virando noite, porque é assunto, gente, é assunto. E cada um melhor do que o outro. É coisa. Mas o que eu quis dar um overview dos pontos que você precisa se preocupar quando você faz planejamento de carreira, né? E aí, esse planejamento de carreira seja sustentável, você tem que ter cuidado com alguns pontos que são bem cruciais, né? Que a gente às vezes não dá muita coisa por ele, mas que eles fazem total diferença. E aí, quem sabe, lá na frente a gente vai abrindo, vai falando um pouco mais de cada um, né? Porque a intenção da tá toda semana aqui falando um pouquinho. Então, pode ser que a gente entre mais um pouco e saia falando sobre isso, tá? Gente, também é importante que aí vocês nos ajudam, né, a conduzir a live de uma maneira que os assuntos sejam mais pertinentes no dia a dia de vocês. Então, quando a gente coloca lá nos stories uma caixinha de pergunta, responda. Responda. Que eu não falei, calma, muito calma nessa hora. Tem uma pessoa que colocou, até anotei, que gosta muito de auditoria, mas na empresa não existe auditoria. E perguntando como fazer. Seguinte, se a empresa não tem, não tem. Mas existe uma teoria chamada de teoria dos espaços vazios. A empresa não tem por quê? Porque nunca pensou nisso? E se você levar? E se você gerar a necessidade? E se você começar a trabalhar em cima disso e começar a mostrar que é importante, né? Então, existem coisas que a gente pode levar, espaços que a gente pode ocupar, que não é proibido, porque existe o que é proibido. Às vezes tem aquela coisa que é proibido, não pode fazer isso. Mas existe uma coisa que não é proibido, então você pode começar a ocupar e gerar necessidade no outro, que às vezes ele nem sabe, às vezes a empresa nem sabe, está pagando caro por uma auditoria externa, que poderia fazer interna, né? Então, você pode levar essa necessidade, tá? Então, essa foi uma pergunta que eu tenho que responder todas as perguntas que saíram lá. E é isso, respondam, tá? Coloquem o que vocês querem, porque aí, à medida que vocês vão falando, a gente vai sabendo exatamente o que é que vocês querem ouvir. E a gente traz o assunto mais direcionado, para que você seja dona da sua história. Dona e dono, né, da sua história. Tem alguns meninos aqui. Isso. Gente, pois obrigada. Obrigada mais uma vez. Tati e Ju, vocês são maravilhosas. Muito obrigada. Estamos aí a semana toda. E aí, Ju, vai ter ou não? Estou à disposição. Coloca ali no Instagram, pergunta se querem. Gente, Se tiver...
vocês podem até... Sabe o que é uma coisa boa de vocês? Principalmente, nós estamos muito voltados à carreira, né? Eu mais para o autoconhecimento, mas que não deixa de passear pela carreira, e a Tati focada em carreira. Vocês podem trazer para a gente quais são os seus maiores medos, quais são as suas maiores dores, o que é que você identifica que não te faz seguir, o que é que não te deixa seguir. Então, assim, você trazendo isso, a gente vai em cima. A gente vai em cima dessa sua dor, a gente vai em cima desse seu bloqueio. E aí, a live que é para todos, essa live pode ser a sua, pode ser o seu desbloqueio. É tão assim fantástico quando a gente faz o processo, faz as ressignificações, ao desbloqueio. E a pessoa, meu Deus, parece que eu já nasci sabendo disso. Em algum momento da vida eu fui bloqueada. E aí flui, o processo flui. Né? Então é isso. Tragam as necessidades de vocês que a gente atende. E fazendo o resumo de hoje, pensa nesses pontinhos. Cargo atual, seus pontos fortes e pontos a desenvolver, a sua identidade atual, seus valores, suas crenças e seus limites. Do cargo futuro, olha o que a sua imagem está representando, olha quais são as capacidades e as habilidades que o cargo precisa, e olha também a sua reputação e o seu networking. Né? Acho que são esses 8 pontos para você fazer aí o seu planejamento de carreira de maneira bem sustentável e bem prática. Tá? Perfeito. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Estamos aí no Instagram, então vamos colocar a caixinha de perguntas de novo para saber do que vocês querem, das dores que vocês querem. Vou colocar no meu, a Ju vai colocar no dela também. Então, quem está aqui, segue as duas, porque a gente fica trazendo os assuntos de maneira bem coordenada para vocês.